Irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente. Eu quero dizer para os irmãos que nós aqui de casa estamos com muita saudade de todos. Estamos aqui, eu e o Matheus, né? Matheus completou hoje 32 semanas. Tá ficando grande, tá ficando mocinho. Já tô no 8º mês de gestação e com muita saudade de todos. Então, a graça e paz a todos os irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? E hoje, irmãos, eu fiquei pensando assim em muitas coisas. Eu venho pensando sobre as quais eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E Deus tem falado muito ao meu coração nessa última semana que eu passei sobre uma passagem bíblica que, na verdade, eu creio que o pastor, a Lu, outros irmãos já compartilharam sobre ela. Mas ela tá tão latente, ela tá tão assim presente na minha vida, que eu gostaria de compartilhar de novo com os irmãos. E o que eu queria falar com os irmãos hoje é que nós estamos em tempos de esperançar. Ou seja, de renovar a nossa esperança, de ter a nossa esperança como uma ação. Esses dias eu vi na internet um slide, um desenho dizendo assim, que tem dias que nós estamos assim e tem dias que nós estamos assim. E que tá tudo certo, tudo bem. E nesse tempo que nós temos vivido, na nossa vida em geral, realmente é assim. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós estamos felizes, tem dia que nós estamos alegres, envolvidos, cheios aí de sonhos, né? Aplicando, agindo, fazendo tudo o que queremos. E tem dias que nós estamos nos sentindo mesmo uma bexiga murcha, né? Tem dia que a gente tá sem perspectiva. Isso é normal, isso é do ser humano, isso é uma coisa que nós sentimos mesmo, que faz parte da nossa caminhada, porque nós somos seres falhos, nós somos seres cheios de erros, né? Imperfeitos, mas é por isso mesmo que a palavra de Deus vem à nossa vida como um apoio. A palavra e a presença de Deus vem à nossa vida como um alicerce. E aí, pensando sobre isso, porque recentemente teve dias que eu me senti como aquela bexiga murchinha, eu lembrei do nosso culto de Réveillon lá na igreja. E lembrei de uma palavra que a Lu compartilhou conosco lá na igreja, e ela disse assim, o quanto era interessante nós contarmos as bênçãos que o Senhor deu para nós a cada dia da nossa vida. Não sei se os irmãos estão lembrados, eu creio que sim, a Lu também vai estar. E ela falou sobre a questão assim de nós escrevermos, né, essas bênçãos, de nós colocarmos em algum lugar para que aquilo ficasse concreto diante dos nossos olhos. E que aí cada vez que nós víssemos uma dificuldade, nós nos deparássemos com dias em que para nós está tudo desanimador, em que não temos perspectiva, né, de algo melhor, ou dias que nos sentimos assim, que tá tudo na mesmice, né, que não tá tendo mudança, que as coisas não estão progredindo na velocidade que nós queríamos, que nós retomássemos a memória e contássemos as bênçãos. Então, pensando nisso nesses últimos dias, eu peguei uma lembrancinha aqui do encontro de casais, que foi a irmã Vânia que fez pra gente, os irmãos devem ter em casa, esse potinho, esse mimo, com muito carinho ela fez pra nós. E aí eu comecei a escrever em papéis, comecei a escrever em papéis algumas bênçãos que eu gostaria de destacar de cada dia. E fez tão bem, né? Faz tão bem a gente fazer isso, porque dá pra gente ver como até naquele dia que a gente pensa que não aconteceu nada, ainda mais esse período que nós estamos limitados a fazer algumas coisas, a gente começa a contar quantas bênçãos o Senhor tem nos dado e como o Senhor tem estado presente em cada pequena ação. E aí a palavra que me lembra, né? Tem aquele versículo que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E me lembra o que veio muito à minha mente foi aquele texto em Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 23, que diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, irmãos, em Lamentações 3, 22, 23, esse texto tá lá porque, como já foi comentado por outros irmãos e como muitos de nós já sabemos também, o povo estava passando, né? O povo de Israel estava passando uma situação terrível ali, porque muitos tinham sido levados cativos para a Babilônia. Os principais líderes, né, deles tinham sido levados, grande parte, e o restante da população ficou ali em Jerusalém, onde estava tudo destruído, onde estava tudo acabado. E esse povo, né, ficou sem a referência dos seus líderes. E por mais que Deus já tivesse avisado que isso fosse acontecer, por mais que esse povo talvez tivesse desobedecido ao Senhor, não sido fiel para com o Senhor, o profeta Jeremias traz para nós que Deus ainda tem promessas para esse povo. Deus ainda está com esse povo, apesar dos pesares. Deus ainda tem sido fiel para o povo, mesmo quando o povo não tem sido fiel para com ele. E aí, onde ele, ao mesmo tempo que nesse livro de Lamentações, ele lamenta e descreve todo o sentimento do povo e tudo que o povo estava vivendo ali, ao mesmo tempo ele retoma também as promessas que Deus tem para esse povo. Promessas que nós sabemos que foram cumpridas posteriormente, mas não foram cumpridas tão rápido quanto esse povo esperava e nem tão facilmente. E aí, né, fazendo uma referência, a gente vê que ele diz aqui que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E assim é com a nossa vida. Por mais que as coisas não estão andando na velocidade que nós queremos, Deus a cada manhã tem sido misericordioso para conosco. Né? Eu penso que às vezes a gente pode ter aquele olhar como para o nosso cotidiano, como eu estou olhando agora como grávida. Nossa, graças a Deus completei mais uma semana, chegamos nas 32ª semana. E aquele olhar de gratidão por mais uma semana cumprida. E ao mesmo tempo aquele olhar também de pedir para Deus renovar a sua misericórdia sobre as nossas vidas para que nós possamos vencer a próxima semana, né? Nós não sabemos aí o que nós teremos pela frente. Quais serão os desafios, quais serão as nossas necessidades, como estará o nosso coração. Mas nós sabemos que em todas elas o Senhor está presente. E é tão bonito esse texto porque assim como o Senhor usou o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias descreve no livro de Lamentações aí para o povo que ficou em Jerusalém, com Jerusalém destruída, sobre as promessas de Deus e as misericórdias de Deus, né? Como elas se renovavam, como Deus era fiel. E ele ainda diz no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, ainda que seja em silêncio, ainda que nós nos sentirmos que não podemos fazer nada diante da situação, nós ainda podemos aguardar em silêncio no Senhor, esperando no Senhor. E essa palavra é tanto para os que ficaram na cidade e também tanto para aqueles que foram exilados, né? Os que foram levados cativos. Tanto que tem aquela passagem lá em Jeremias, no capítulo 29, se eu não me engano, isso mesmo, no capítulo 29, no versículo 10, que ele diz assim, o capítulo ainda chama a Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Assim como Deus cuidou de quem ficou na cidade,
Deus cuidou também de quem foi levado exilado, né? E deixou promessas de que aquilo que o povo estava vivendo seria passageiro, iria passar. Era algo que o povo, algo que precisava acontecer, mas era algo que iria passar. E seja qual problema que nós estivermos passando, que nós tenhamos isso em mente, que esse tempo também vai passar. E aí eu achei uma passagem muito bonita aqui, que eu vi que trouxe uma esperança muito grande ao meu coração, e eu gostaria também de compartilhar com os irmãos. Porque no capítulo 30 de Jeremias, no capítulo 33, ele diz assim, olha que descrição linda de promessas de paz e prosperidade para o povo de Israel. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? O texto ainda vem descrevendo como vai ser maravilhoso quando tiver essa reconstituição, quando eles voltarem para a cidade deles de Jerusalém. E essa descrição cabe muito ao que nós estamos vivendo hoje, né? Ruas desertas. Eu não tô podendo sair nem no portão, mas para quem tem saído para trabalhar, para quem tem feito outras atividades, tem visto as ruas desertas, o silêncio, né? E como a gente tem sentido falta de encontrar aqueles que amamos, como a gente tem sentido falta daquele abraço amigo, de estarmos juntos no templo, de estarmos com o Senhor, né? Com os irmãos, com os nossos familiares, celebrando, festejando. E eu creio que assim como Deus trouxe essa promessa para o povo, e essa promessa foi cumprida, mesmo que muitos anos depois, né? Ela foi cumprida, e ainda eles aguardavam já que a vinda do Messias, e a vinda do Messias foram 400 anos depois, ela se cumpriu. Então Deus não se esquece de nós, né? Por mais que para nós o tempo tenha demorado, a todo tempo Deus está trabalhando, né? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom para conosco. Amém? Então agora, para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, gostaria de orar com os irmãos para que nós possamos entregar mesmo nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor renove o nosso coração, as nossas esperanças, e que nós tenhamos aí uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, de luta, sim, mas de vitórias e de crescimento espiritual também. Que o Senhor venha estar falando grandiosamente no coração de cada um de nós. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor a cada manhã renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor tem sido tremendo, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem promessas para o teu povo. Nós cremos, ó Deus, na tua fidelidade. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido fiel para conosco, esteja onde estivermos e como estivermos. Que nós possamos, ó Deus, renovar o nosso coração de esperança, de expectativa, e que nós possamos ter uma semana vitoriosa, ó Deus, contando as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. No mais, irmãos, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Um abraço para todos, cheio de saudades minhas, do Mateus, do Augusto e do Jefferson. Amém? Fiquem com Deus.